deixar o seu like. Pessoal, já deixando os créditos ao canal da SBT Esportes Rio. Não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações. Isso é muito importante. Quando a gente postar um conteúdo relacionado a seu time de coração, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo, bora para mais uma notícia. E tem ganhado destaque aí no time, a gente vai ver quem é. Rodou. O Flamengo vive um 2025 em conexão com jogadores, torcida e técnico. Essa união entre Felipe Luiz e o elenco tem dado ótimos resultados, inclusive melhorando o desempenho de alguns atletas, entre eles está o Varela. Ele está aproveitando as oportunidades que vem tendo com o treinador e, aos poucos, está recuperando o espaço na equipe principal do Flamengo. O uruguaio aproveitou as ausências de Ayrton Lucas e Alexandro e vem atuando na lateral esquerda, lado oposto de sua função de origem. O Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo, porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe, defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, aqui jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe. No ano passado, Varela atuou em 47 partidas pelo Flamengo, sendo titular em 36 delas. Já em 2025, até aqui, foram 6 jogos, sendo 5 em campo desde o apito inicial. O rubro-negro contratou o uruguaio em julho de 2022 e até então o atleta tem vínculo válido até dezembro deste ano. Enquanto isso, o Flamengo trabalha na renovação de Pulgar e Arrascaeta. O time tem uma semana livre para provar que está cada vez mais pronto para os desafios da temporada. Uma semana livre aí com folga, aliás, não foi uma prática só do Flamengo, né, Pedrosa? Os times fizeram isso, né, sim. O carnaval aí, e a gente tem esse campeonato carioca com o Flu, o Voltaço e o Vasco e o Flamengo ainda em atividade. Sim. Então os times fizeram isso. Aliás, eu tô reparando, enquanto eu falo, que só um que não tá, né? Aí eu tô falando os times fizeram, porque, né, eu Mas, teoricamente, é algo positivo para uma equipe que não teve técnico na pré-temporada, né? Que foi o Botafogo. Então vai ficar um mês aí tendo uma intertemporada praticamente. Daqui a pouco a gente vai mostrar, porque o Botafogo também ganhou folga e já se reapresentou com um novo treinador. Ô, Pedrosa, ainda falando do Flamengo, essa preparação para encontrar o Vasco. Sim. Na sua concepção, assim, na verdade, no seu sentimento, você acha que ainda dá pro Vasco passar para essa Acho muito difícil, final? Fernanda. Sério, Pedrosa? Acho muito difícil, porque, principalmente, o Vasco na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Nova Iguaçu. É verdade, famoso um jogo amanhã. decisivo, e eu considero, na minha humilde visão, mais importante até do que o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca é uma competição que não tem premiação. O Vasco da Gama não vai ganhar nenhum centavo com o Campeonato Carioca. Lógico que passar do Flamengo seria um baita de um presente para a torcida vascaína, que estava precisando lavar um pouco essa alma, mas a Copa do Brasil para o Vasco ela é mais importante do que o Campeonato Carioca, por questão financeira, por questão até de ser uma competição que tem mais prestígio. Então, o jogo contra o Nova Iguaçu na quarta-feira, já que se perdeu o jogo de sábado, ele acaba sendo mais importante do que o próximo jogo contra o Flamengo. E o grande problema, na minha visão, Fernanda, não é só o Vasco fazer 2 gols, porque, para explicar pra galera, o Flamengo tem a vantagem do empate. Então, assim, mesmo que o Vasco vença o Flamengo por uma diferença de 1 gol no próximo sábado, quem se classifica é o Flamengo. O Vasco teria que vencer o Flamengo com uma diferença de 2 gols, então isso torna toda essa missão mais difícil. O mando de jogo é do Flamengo, vai jogar no Maracanã, obviamente pelo resultado você vai ter uma maioria da torcida do Flamengo por lá, e o Vasco da Gama ainda tem a semana cheia, digamos assim, com jogos. O Flamengo não, o Flamengo tem a semana vazia para justamente treinar com tranquilidade. Então, assim, tudo indica que o Flamengo vai se classificar tranquilamente. Claro que se acontecer um milagre, alguma coisa muito fora da curva, o futebol é imponderável, o Vasco pode se classificar. Mas eu acho muito difícil, por tudo isso que eu falei, pelo Vasco ter uma decisão no meio da semana, pelo Vasco não ter a semana vazia para poder fazer seus treinamentos. O Flamengo, sim, tem a vantagem do empate. E a grande questão é, hoje, o Vasco, além de ter que fazer 2 gols no Flamengo, ou vencer por uma diferença de 2 gols, é você não conseguir tomar gol. É muito difícil que o Flamengo não faça gol no Vasco no próximo sábado. Então, assim, teria que ser um jogo de uma superação imensa para que o Flamengo perdesse essa classificação para a final. Vamos fazer o seguinte, a gente ontem passou a limpo a semana...
É isso aí, torcida do Mengão, e vamos para mais uma notícia. A semifinal entre Flamengo e Vasco registra a maior audiência da TV Globo no Carioca. O Flamengo venceu o Vasco por 1-0 no último domingo pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Inclusive, o primeiro confronto decisivo registrou a maior audiência da Rede Globo na disputa do estadual na temporada de 2025. Isso porque a TV Globo atingiu 25 pontos de audiência no Rio de Janeiro durante o clássico entre Flamengo e Vasco. Com isso, a emissora chegou aos 51% de participação dos televisores ligados, algo que rendeu também a liderança em comparação aos outros veículos da região metropolitana do Rio de Janeiro. Importante ressaltar que o recorde do Rio de Janeiro em 2025 foi o título do Flamengo na Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Na ocasião, dia 2 de fevereiro, a Rede Globo alcançou 31 pontos de audiência e 52% de participação dos televisores ligados no clássico. Agora, Flamengo e Vasco decidem a classificação para a final do Campeonato Carioca no próximo sábado, a partir das 5h45, horário de Brasília, no Maracanã. Vale lembrar que o rubro-negro possui a vantagem do empate no placar agregado pela melhor campanha da Taça Guanabara. Além disso, depois da vitória por 1-0 no jogo de ida contra o Vasco, o Flamengo pode perder a partida de volta por um gol de diferença, que ainda assim se classifica às finais do Carioca. Já o Vasco, para avançar, tem que vencer o mais querido por 2 ou mais gols de vantagem do placar. Como de costume, a Coluna Fla vai transmitir no YouTube. É isso aí, torcida flamenguista. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu!